Moçada, estamos começando o terceiro episódio do nosso podcast, Miranda Sport Training. Nós falamos de treinamento, de saúde, tudo relacionado ao esporte, inclusive. E hoje eu tenho uma convidada, assim, para mim, muito especial, porque faz parte da minha vida, tá? E eu acompanhei todo o desenvolvimento dessa menina, que eu posso chamar de menina, que eu conheci, tinha 14 anos. É a doutora Larissa Senhorim. Larissa, seja bem-vinda. Vamos falar de você agora. Se apresenta. Bom, bom dia a todos. Miranda, é uma honra, né, estar aqui, como sempre, na tua presença. Você sabe a importância que tu tem na minha vida e sempre quando eu posso, eu gosto de ressaltar. Você é uma referência para mim, acompanhou todo o meu processo aí, né, sempre dentro do possível, teve um pedacinho, né, da minha formação, então eu fico muito agradecida de estar aqui hoje, viu? Bom, eu sou a Larissa, sou fisioterapeuta e vim bater um papo hoje aqui contigo. Lala, eu chamo de Lala, a gente tem intimidade com ela. Tu nasceu aonde? Bom, eu sou paranaense, mas vim pra cá muito cedo, com 10 anos. Ela é do leite quente, não? Sou do leite quente, tanto que nunca perdi o sotaque, né? A hora que eu engato uma prosa, eu vou, né? Eu não nego a minha raça, né? Vim do interior do Paraná. Chegou com 10 aqui? Com 10 aqui. Os meus pais, eles tinham uma gráfica, a gente morava em Cantagalo, no Paraná. E Perto os meus pais... de uma cidade grande, qual seria? Guarapuava. Tá. Mas Laranjeiras do Sul, não tem nenhuma interior, né? cidade, bem interior do Paraná. Tá. E eles tinham uma gráfica lá. O meu pai e a minha mãe trabalhavam com gráfica. Tá. E a minha mãe, um dia, com medo que... daqui um pouco eu ia começar a estudar, ela sempre me incentivou muito ao estudo, a gente vinha com frequência para Balneário Camboriú, parentes que moravam aqui, sim, veranear. Tá. E a minha mãe, não, vou morar para lá, Elton, vamos morar para lá. E eu vim para cá com 10 anos, então são 30 anos que eu já moro em Balneário Camboriú. É tu e teu irmão? Sim, meu irmão e eu. Tá. Eu tenho mais uma irmã que mora em Florianópolis, mas é mais velha do que eu, mas do relacionamento do meu pai e da minha mãe... Nem diz a minha filha, é meia-irmã, né? É meia-irmã, isso. É isso mas aí. O crescer, né, o meu irmão Tu já chegou estudando aqui, tu já tinha feito o primário? Isso, eu voltei, eu vim pra cá, o primeiro colégio que eu estudei foi o Maria da Glória, na 5ª série. Que era rede pública, né? Rede pública. Eu fiz rede pública até... Depois eu fui pro João. Aí eu fiquei no João, acho que até... Eu sei que os meus pais, no 2º grau, se apertaram um pouquinho financeiramente e me colocaram no PEART. Você começou estudante raiz, né? Sim, estudante raiz. Não, o primário todo eu fiz. Exatamente. Inclusive o PEART, o vereador... o Teco teve aqui e contou a história do PEART, o porquê da sigla PEART, daquela família Tomil, né? Família isso, Tomil. Ele estudou lá também. Eu digo assim que nós, claro, hoje, né, eu acabei perdendo um pouco de contato, tenho contato com algumas pessoas, mas o PEART foi uma família para nós mesmo, né? O PEART não existe mais. Né? Não existe mais. Era a nossa segunda casa, então a gente ia de manhã e lá a gente treinava depois os esportes à tarde e à noite fazia confraternização, então o PEART foi uma família mesmo. E lá eu fiquei até o 2º ano do 2º grau. Só que eu era levadinha, né? Adorava um bom papo, né? Como sempre. Tá. Então, chegou no 2º ano do 2º grau, sentei, me lembro até hoje com o pai e com a mãe e falei, preciso mudar de colégio para eu poder passar no vestibular. Aí eu fui pro CAL na Univale. Fazer o terceirão no CAL e fazer um cursinho. O CAL era lá em Itajaí? Lá em Itajaí. Aí o pai e a mãe, não. Então vamos lá. Aí fui pro CAL e fazia durante a manhã o 2º grau, o último ano do 2º grau e depois à tarde cursinho, para poder passar no vestibular. Deixa eu te quebrar um pouco. Antes da gente entrar na tua vida de formação, hoje a tua família, aquela direta, quem são? Bom, hoje somos a minha mãe, né? Tá contigo, a mamãe né? Comigo sempre, né? A mamãe sempre comigo, o meu marido, a minha filha, meu irmão, minha cunhada. Mas que são moram as pessoas que moram diretamente, é você, teu marido e tua nenê. E a minha nenê e a minha mãe que mora na casa ao lado. Sim, tá. Inclusive tua mãe te auxilia. Sim, né? A minha mãe... Secretaria, né? Isso. A minha mãe hoje, ela organiza, né? A Faz minha a vida. Gestão da tua... Tudo, a minha agenda, isso aí tudo. Né? É ela que organiza hoje pra mim. Tu teve vida esportiva? Tive. Na verdade, assim, né, Miranda? Eu sempre fui mais do
do livro, vamos dizer, Tá, né? Então, tá. assim, eu não tenho aquele... mas eu tive um período que eu julgo que foi muito importante para minha formação. Meu irmão, ele tinha por volta a gente tem 4 a 5 anos de diferença, e ele ficou rechonchudinho num período, né? E o meu pai e a minha mãe começaram a se preocupar. Então, ele falou assim, o meu pai, vamos dar um jeito dele fazer uma luta, alguma coisa. E daí entrou o karatê na minha vida, né? Eles encontraram Tudo fez karatê? Sim. Vai lá, quem é mais velho, você ou teu irmão? Eu sou mais velha. Tá. Sou 4 anos e meio. 4 anos e meio mais velha do que ele. Tiago, né? Tiago. Tiago. E daí eu fui pra levá-lo, né? Tá. E eu acabei ficando. Ele saiu e eu acabei ficando. E lá eu criei... Nossa, aquilo pra mim foi uma paixão, Isso Miranda. aqui em Balneário ou lá Aqui em Balneário, Aqui em Balneário. Eu teve um ano, Miranda, que no mesmo ano eu tinha, eu não vou saber exatamente, mas eu acho que foi no ano que eu fiz 15 anos, como eu fazia em julho, eu participei dos Joguinhos Abertos e fui campeã, e participei do JASC com as mulheres adultas e fiquei em 3º lugar no Catar. No mesmo ano, Então, Não praticamente tive. fez um rendimento, né? Sim, fiz. Tive um período assim, o sensei, o Eurico, nossa, foi uma pessoa muito importante na minha Ele vida. tá na área ainda não. Eu acredito que em Itajaí com a Estúdio Global. Foi incrível para minha formação. Inclusive, já cogitamos, o Luiz e eu, que nós nos conhecemos no Karatê. A gente se conheceu lá. Então, a gente até já cogitou agora a hipótese de levar a Fifi, né? Pra Fifi ter um período dessa, porque foi muito importante para mim. Tu tá casada há quanto tempo? Nossa... 15 de casado, 16 de casamento, 17, 18 de namoro. Uma vida com ele. 15, caramba. Bastante Quanto tempo. Bastante tempo. Bastante tempo. E é só a Nenê? Só. Deus me deu só uma, Miranda. Mas que legal. Mas que legal, Deus me abençoou só e ela com tá ela. uma moçona, né? Maior que eu. Agora bateu 1,70 de altura, tem 13 anos. E ela é filha do pai dela, né? Ela com aquela bola o dia inteiro pra rua e jogando, e dos esportes. Esporte, ele tem mais aptidão para esporte. Nossa, ele vive isso, né? Ele vive, ele ama de paixão, assim, né? Ele adora e é praticante, e tá sempre em função, e corre, faz, e nanana. O Luiz é apaixonado por isso. Aí, karatê? Encerrou. Eu até tentei, quando eu finalizei o 2º grau, que daí eu tive que escolher entre a faculdade e o esporte. Sim. Né? Então, aí eu até procurei, aonde eu fiz a minha graduação, o karatê. Só que não tinha no meu estilo, Goju-Ryu. Tinha só Shotokan. E eu, nossa, sou apaixonada pelos katas da Goju-Ryu. Então, eu acabei até tentando fazer algumas aulas, mas não me adaptei e sentia falta, né? Aquela saudade de casa, saudade do karatê. Então, aquilo não estava me fazendo bem e acabei enterrando a cara de vez nos livros e não saí mais. Lala, aonde entrou a fisioterapia? A fisioterapia, na verdade, assim, Miranda... Quando eu fiz o último ano no CAL, eu passei em enfermagem. Eu queria cuidar das pessoas, Miranda. Era isso, eu desde pequena, né? Então, isso nós estávamos no PEART, alguém torcia, eu ia lá e passava uma pomada, e mexia, e colocava uma faixa, né? Já era um tino, não isso. Dom que estava aflorando ali, né? O meu avô farmacêutico, ele aprimorou, a minha mãe me alfabetizou e o meu avô aprimorou a minha leitura em bula de remédio. Então, eu lia a bula de remédio, então conversava com ele sobre as coisas, então eu já sabia que era isso que eu queria fazer. Ele te estimulou, né? Muito. Né? O meu falecido foi uma referência para mim. Então, eu sabia que era dentro dessa área. Então, a primeira coisa foi a enfermagem. Mas né? tu começou a graduação da enfermagem? E comecei, fiz um semestre. Não sabia. Fiz um semestre. Aqui na Univale. Na Univale, fiz Itajaí. Um semestre na Univale, em Itajaí. E aí essa graduação, inclusive, devia ser nova, não era não? Eu acho que sim, faz tempo, né? Eu acho que sim. Eu acho que era nova, eu né? acho que sim. Porque a enfermagem aqui em Itajaí é muito forte. Foi em Itajaí. Univale, ela é muito forte. Isso, foi em Itajaí. Ela é uma referência como... Isso, eu tenho duas enfermeiras eu tenho duas tias enfermeiras na família. Então eu acabei, né, falando, não, vou tentar fazer. Teve influência também? Tive influência também. Por elas, né? Por elas. Mas não sei, assim, não o bateu. coração não pulsou. Tá. Né? Aí eu tinha 16 para 17 anos, aí os meus pais se separaram, né? Tá.
Então, ali, para mim, foi um momento que eu fiquei meia, né? Foi divisor bem de água também, difícil, né? pelo vínculo muito forte que Ok. eu tinha com meu pai, né? E com a minha mãe, obviamente. Então, eu fiquei um ano, assim, meio fazendo cursinho, decidindo para onde eu ia. Porque eu comecei muito cedo. Eu entrei no primeiro ano com 6 anos. Então, com 15 para 16, eu já tinha terminado o 2º grau. Então, com 17 para 18, eu já estava na faculdade e tinha ficado um ano parada ainda. Eu comecei muito cedo aquela época. Como eu faço aniversário em julho, o meu pai chegou no colégio e falou, não, ela já está alfabetizada, já dá, né? E aquela época me deixaram entrar. Lala, tua graduação não foi aqui, né? Não foi aqui. Não foi porque eu passei aqui, eu passei em Criciúma, Miranda, e passei em Umuarama. E eu optei por... tipo assim, realmente, assim, esse período, né, dos meus pais se separarem, eu queria, assim, viver um pouquinho, né, a experiência de viver fora, né, e tudo mais. Foi muito difícil para mim, então eu falei, né, papai, mamãe, posso ficar um ano fora? Será que isso é possível? Aí eu vou para lá e depois eu volto, mas eu acabei me apaixonando, né, pelo curso de fisioterapia lá. E eu assinalei, naquela época a gente assinalava no cartão a fisioterapia. E foi lá em Umuarama? Foi em Umuarama, isso. Okay. Mas, você fez todo o curso lá? Não. Então, acabei fazendo todo o curso lá, porque me identifiquei muito com a universidade, com as pessoas e acabei fazendo. Mas eu assinalei a fisioterapia, Miranda, porque eu sofri um acidente de carro. Estávamos meu pai e eu voltando de Curitiba e a gente sofreu um acidente na serra, muito grave. O carro pegou uma aquaplanagem, capotou e eu tive uma lesão cervical. Então, eu me lembro, nossa, eu não conseguia, assim, me mexer. E lá eu conheci a fisioterapia. Então, os fisioterapeutas vieram cuidar de mim e eu comecei a observar. Eu falei, meu Deus, como isso é incrível. É isso que eu quero fazer. É isso que eu quero. Eu falei, meu Deus, olha, eu me arrepio até hoje, já faz quantos anos, Miranda. Então, eu falei, meu Deus, eu preciso ajudar as pessoas desse jeito. E isso foi lá no Paraná? Isso foi aqui, não, foi aqui em Balneário. Eu fiquei um tempo, umas horas, na verdade, um dia, não me lembro direito, né? Porque a gente acaba apagando, graças a Deus, né? Mas daí a minha mãe foi me buscar ali em Joinville, fiquei em Joinville e depois vim pra cá. O pra cá foi o Santo Inês, não? Ai, eu não me lembro para onde eu fui, mas talvez, eu acho que provavelmente foi o Santo Inês, mas eu não me lembro. Mas a reabilitação, eu também não me lembro o nome da clínica, mas ela não existe mais, Miranda. Aonde o meu pai, na época, deve ter contratado fisioterapeuta, eu fui fazer fisioterapia, né? Foi que alavancou você, né? Aquilo, na verdade, me deu um pé na bunda, né? Porque até um pé na bunda te joga pra frente, né, Sim, Miranda? com certeza. Aquilo me deu um Normalmente pé é o que mais te joga pra frente, é o pé na bunda, né? Exatamente. É a portada que você leva que Exatamente. te alavanca, né? Exatamente. É a catapulta, né? Joga lá no outro lado. E foi bem o que aconteceu comigo, né? Então, aquele acidente foi assim, ó, vai, que é esse o caminho. Aí a minha mãe queria que eu fizesse medicina. Óbvio, né? De mãe que não quer que faça medicina, né? Aí eu falei, mãe, eu queria contato com as pessoas, não queria ficar, né? Eu falei, mãe, eu quero contato, eu quero toque. Eu sempre fui, né, muito afetiva, né, Miranda? Tu me conhece, então eu precisava, né? E daí eu conheci a fisioterapia e aí... como foram os 5 anos lá? Então, na verdade, naquela época eram 4, Miranda, período integral. Eu tinha 16 disciplinas. Resumo da ópera, eu acordava de manhã e só Jesus a hora que ia dormir, né? Bati em tudo aqui, desculpa. Só Jesus. A hora que não tem como, Estúdio é sonoro. Exatamente. Pode dar pra fazer um samba no final. Isso. Não tinha, então a gente começava de manhã e até... Né, era direto. O curso era integral. Então, eram 4 anos naquela época. E foi bom? Olha, Miranda... O que eu vou te falar? Talvez bom não seja o suficiente para definir, assim. Como eu sou muito família, eu sempre fui muito ligada nos meus pais, no meu irmão, né? O meu irmão, para mim, meu Deus do céu, né? Então, foi um momento, assim, que eu me descobri um pouquinho, sabe? Eu tava muito longe de casa. Então, o primeiro mês, a minha mãe me deixou lá. Eu vou te dar com exatidão isso, porque eu me lembro até hoje. Ela me deixou na sexta-feira. No sábado de manhã, ela me deu um abraço. Tô indo, filha. Sábado, 8 horas da noite, eu tava com a mala pronta, ligando pro meu pai, pedindo pra ele me buscar, que eu não queria ficar lá sozinha. É mesmo? O pai passou 30 dias, Miranda, me ligando todo dia.
todo dia, no Esse mesmo desapego horário. é difícil pro estilo de vida É e a muito aproximação que você difícil. tinha da família, né? Então ele ligava, ele me chamava de filhota, né? Filhota, tu consegue, né? Tu nasceu pra estudar. Eu sempre escutei isso dentro de casa, né? Tá. Tu nasceu pra estudar. Então eu acabei, né? Falei, não, vou. E depois que eu engatei, Miranda, quando eu vi, eu já tava em projeto de E extensão. lá já foi tava... república? Como é que foi? Não, eu morava num cortiço. Morava num cortiço. A condição financeira não era boa, né, Miranda? Tá. Então, assim, era o que dava, né? No primeiro ano até os meus pais estavam um pouco melhor financeiramente, então eu fiquei num apartamento, dividia com uma grande amiga que eu fiz lá. E depois eu morava num local que a gente chamava de cortiço, né? Que é um terreno onde tinha vários apartamentos e casas. Tudo estudante, então foi um período muito legal. Experiência legal, né? Foi muito legal. Lá eu passei 4 anos. Experiência certa, no lugar certo. Isso, né? com pessoas certas. E aquelas pessoas fazem parte da tua relação? Fazem. Nossa, a menina que morou comigo, a Sai, morei 4 anos com ela, é uma irmã. E estão atuando? Então, na verdade, por incrível que pareça, as pessoas mais próximas a mim, assim, do meu grupo de estudo, seguiram outras a físio não é fácil, né, Miranda? Sim, sim. Então, assim, a gente trabalha muito, né, ganha pouco, né? É. Mas, enfim, então, eles acabaram seguindo outras carreiras. Mas tem uma boa parte. Nossa, o curso, quando eu entrei, acho que nós éramos em 94 na sala. Naquela época era pouco curso, muita gente querendo fazer fisioterapia. Então, nós nos formamos numa turma muito grande. Tá. Então, não são todos, assim. Olha, posso estar errada, mas acredito que não. Acredito que mais de metade da turma não exerce a fisioterapia hoje. Provavelmente. 17 anos depois, né? Sim. Não exerce a fisioterapia hoje. Acho que mais da metade, Miranda. Lá, e aí você chegou fisioterapeuta formada aqui, como é que foi? Escutei uma frase tua que nunca vou esquecer, Miranda. Não sei se eu te falei isso. Nós estávamos caminhando na praia, né? Não. Eu sempre lidando com peso, né, Miranda? Daí ia lá e procurava o Miranda, né? E nós caminhando, tu olhou pra mim e falou assim, Lala, recém-formado e um caminhão de bosta é a mesma coisa. Nunca vou esquecer disso. Porque animador, né, meu? Esse é o segundo pé que o cara leva. É a segunda catapulta. Mas não falou. Ou o cara vira de uma vez ou assim, se afoga, né? Mas tu não falou num contexto ruim. No contexto que nós estávamos conversando, eu me lembro até se hoje. Eu não me engano, fisioterapeuta formado é trocado por média sai caro. Não foi isso, não? Foi uma coisa assim, tu entendeu? Eu falei, gente, até hoje eu me lembro, mas foi um momento feliz nós caminhando até o Fischer, né? Aí eu lembro que tu comentou comigo, enfim. Cheguei aqui, não conhecia ninguém. Apesar da minha família ser conhecida, profissionalmente eu não era. Sim. Quando eu saí da universidade, eu já saí com proposta de emprego, né? Então já tinha algumas coisas em vista e tudo mais. Aqui em Balneário? Não, lá no Paraná. Lá no Paraná. Agora aqui foi bem o que tu Chegou falou. a ficar lá ou tu formou e... Não, eu precisava voltar, né? Formei e já voltei pra casa da mãe, né, não já trabalhou lá pra nada? Cá. Não. Acabei não fazendo, né, carreira lá e vim pra cá. E esse início é complicado, né? Esse início é Porque bem você complicado. chega aqui graduado e não tem nenhuma experiência de trabalho, né? Nada, só vontade, né? Aí pega uns caras bem filho, né? Que é uns caras bacanas na profissão, que não foi pra frente nem pra trás e vira aquelas pedras de tropeço, né? Isso, então assim, no começo, Miranda, na verdade, uma coisa até que me pergunto em sala de aula, né? Ai, como foi o começo, né? O que você tinha os teus... Porque hoje em dia é muito... tá muito na moda, trace os seus objetivos, escreva num papel e papapá. Eu já fiz um caminho que para mim funcionou, que é o quê? Eu tinha certeza do que eu não queria ser, Miranda. Entende? Então, eu sabia que eu não queria ser a fisioterapeuta que ligava e desligava aparelho. Okay. A fisioterapeuta que pegava um protocolo do médico e fazia o que o médico mandava. Porque ainda quando a gente se formou, quando eu me formei, ainda era assim. O médico, infelizmente, até hoje, às vezes, né, a gente passa por isso. O médico tecia, escrevia, não sei o que de ultrassom, fortalecimento, e você tinha que seguir aquele roteiro. Então, eu sabia que isso eu não queria ser. Então, a primeira oportunidade que eu tive, eu digo, né, eu fui mandada embora do meu primeiro emprego. Né? Fui mandada, levei outro pé na bunda, entendeu? Fui, né, uma clínica aqui em questão, consegui, tentei vários locais, ninguém, né, não contratava, papapá.
Cheguei nessa clínica, não, a gente vai fazer uma experiência. Ah, não passei da 3ª semana, né? Tinha os critérios deles, né? Isso, então, exatamente, que não se Era, adaptava. Isso. Para trabalhar lá era aquele ótimo para eles. Do amém, né? Isso, amém, ótimo para okay. eles. Mas não era, como eu falei, eu tinha certeza do que eu não queria ser. E isso, excelente, porque isso só te ajudou. Não, sem sombra de ajudou dúvidas. A realmente definir para que lado que a banda ia tocar, né? Isso, e daí a partir disso eu sei que Miranda, assim, ó, foi um momento muito pequeno, e quando eu falo pequeno, eu vou falar bem pequeno mesmo. Eu acredito que eu tenha ficado sem paciente um período de uns 3 meses, Miranda, depois que eu me formei. Quando eu encontrei a Noeli, que era uma massagista muito antiga aqui da cidade, que conhecia a minha mãe, ela falou, Lari, eu vou me aposentar e eu quero passar algumas coisas que eu sei. Aquela mulher era uma abençoada, Miranda. E naquela época, a nossa condição financeira era muito apertada. Então, tudo que é trabalho para nós, assim, era algo que a nossa família realmente precisava. Era bem-vindo, né? Era bem-vindo. E a Noeli me ensinou algumas coisas e a partir daquilo eu fui tendo um paciente. No começo, né? Trabalhava com as mãos, ia indo e foi indo e nunca, sempre no boca a boca. Um vai indicando. Dessa massagem, depois nós vamos chegar lá. Sim. A face apareceu em função disso? Isso. Foi aí que despertou? Desse toque que eu acabei desenvolvendo a metodologia que eu defendi o doutorado, né? Faz menos de 30 dias aí. Então, né? Que eu construí uma carreira em função disso, né? Lala, estudo. Fez a faculdade, começou a trabalhar. O que te despertou para fazer o mestrado? Então, os primeiros 6 anos, Miranda... Tu fazia extensão universitária, curso de extensão? Então, na faculdade, na faculdade, sim. E depois da faculdade? Nada. Não tinha condição, não tinha um pila para nada, Miranda, nem para fazer. Eu me lembro até hoje que o meu marido e eu, o primeiro curso que eu fiz, que a gente teve condição, juntou o dinheirinho para eu poder pagar num desses eventos que tem às vezes de jornadas. Isso daí. Eu fiz sobre dor cervical. Foi o primeiro que a gente teve condição. Esses momentos me marcam muito, né? Sim, então eu me lembro. Importantíssimos, né? Nossa, ele ia, me levava lá, a gente tinha, né, de moto, ele me levava, falava, ai meu Deus, eu vou fazer um curso. Isso já tinham se passado quase 4, 5 anos. Ok. Então eu estudava o quê? Sozinha. Né? Então, eu não tinha condição, mas eu sempre fui estudiosa. Então, eu estudava sozinha. Livros, naquela época não eram artigos, né? Como eu sei estudar hoje, vamos dizer. Então, eu ia para a biblioteca, pegava livros, estudava o material que eu tinha, que eu sempre fui muito de escrever na graduação. E por que o mestrado? Aí, no mestrado, depois disso... Mas por quê? Como que surgiu a ideia do mestrado? Então, eu tive clínica, né, durante um tempo, aí acabei passando um tempo, né, a gente abriu uma clínica, a coisa foi crescendo, o pessoal foi conhecendo e E o Luiz, sempre, porque tu gosta de explicar, porque tu tem que falar, porque tu tem que explicar para as pessoas, porque tu tem que virar professora, porque não sei o que, não sei o que. E tu tinha isso intrínseco em você? Não. Não, eu saí na devolutiva. Alguns professores comentaram isso comigo. Ó, você teria que ir para se tornar professor universitário. Eu me lembro até hoje, Miranda, que eu olhei assim... Eu tenho uma cara que não mente, né? Não. Então, tu já me conhece. Não. Então, eu olhei, eu devo ter... Sei lá o que eles pensaram, mas tipo assim, vocês estão boiando, né? Que eu vou um dia para uma sala de aula, né? E no final das contas, o Luiz sempre me incentivando. Aí eu atendi uma professora, o nome dela é Adail. E ela falou para mim assim, ó... Eu entendo disso, sou de uma família de acadêmicos e você precisa ir para essa área. E daí eu comecei a procurar, Miranda. Vai, coloca no Google. De repente eu encontrei mestrado em fisioterapia. Fui atrás dos professores, achei um que é meu amigo hoje, o Gica, né? Dando risada lá no Lattes. Eu falei, com esse gordinho aí. Gordinho entende gordinho. Eu falei, com esse gordinho aí. E, de repente, quando eu vi, eu consegui passar nas provas. Você fez aonde? Na UDESC, em Florianópolis. Na UDESC, a Universidade Estadual. Foi quanto tempo? Olha, na verdade, eu fiquei lá, Miranda,
Para o mestrado, entre disciplina especial e o mestrado, mais ou menos em torno de 3 anos, mas depois eu passei no concurso, dei aula e tive um programa de extensão em terapia manual para atendimento gratuito à comunidade por 6 anos. Então, eu fiquei lá na UDESC, em Florianópolis. E tu continuava atendendo aqui? Sim. Eu acordava segunda, 4h30 da manhã, dava aula na UDESC de manhã, de tarde trabalhava no laboratório, dava aula no programa de extensão das 6 às 10, 11h30 estava em casa, arrumava comida para eles tudo no outro dia, ia atender e assim foi. 6 anos. Foram 6 anos. Ralou, hein? Ralei. Ih, Miranda, ralei. E como ia o doutorado? O que te chamou a atenção pro doutorado? Então, quando eu finalizei o doutorado, o mestrado. Desculpa. Entre o mestrado, ainda no mestrado, eu fiz a formação em osteopatia, fiz pós-graduação em terapia manual, então eu fiz outras 2 pós-graduações junto com o mestrado. Tá. E criando a Sofia, né? Criando a Sofia. E criando a Sofia, né? Criando a Sofia. Eu me lembro que teve um Sendo ano... esposa. Não, tudo, né? Dona de casa e tudo. Teve um ano que eu tava finalizando a pós lato sensu de terapia manual, começando de osteopatia, terminando cadeias fisiológicas do Busquet e fazendo mestrado. E com a Sofia pequena. Porra. Lala, deixa eu quebrar um pouquinho. Sim. Me tira uma dúvida. Quiropraxia. Osteopatia. O que é isso? O que são essas matérias? Especialidades? Isso. São faculdades? O que é isso? As pessoas Você é osteopata, né? Isso. As pessoas têm bastante dúvida com relação a isso, tá? Acho que é um ótimo esclarecimento. O que acontece? No Brasil, a gente se forma em fisioterapia. Ok. E a quiropraxia e a osteopatia são especializações que a gente pode executar. Mas elas cabem ao fisioterapeuta. Okay. Então, você pode ser um fisioterapeuta especialista em quiropraxia, um fisioterapeuta especialista em osteopatia. Mas existe uma faculdade específica Fora daqui, sim. Então, na Europa, por exemplo, tem a formação em osteopatia, uma graduação. Você não precisa ser fisioterapeuta. Você se forma osteopata, 5 anos. Direto, né? E nos Estados Unidos, quiropraxista. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga minha que é fisioterapeuta aqui, a Lu, que ela é fisioterapeuta, se formou aqui na Univale e fez 5 anos de osteopatia na Europa. Tanto que eu costumo dizer que a Lu, sim, é osteopata, né? Porque ela fez... Isso. Eu fiz uma formação complementar dentro da osteopatia, né? E a quiropraxia é muito famosa nos Estados Unidos. Lá também é uma graduação. E aqui, inclusive, a gente tem a formação em quiropraxia, né? Aqui em Balneário, muito forte ali da Inspirar também. Mas se confunde um pouco essas 2 especialidades, Confunde porque assim, na verdade, elas são 2 formas de você tratar e você ver o corpo a partir de movimentos da terapia manual, das suas mãos. A quiropraxia, ela trabalha mais o que a gente chama do 5º grau de Maitland, que são os reajustes ósseos, né? Então, vamos supor, o que as pessoas dizem, estralou, colocou no lugar, né? Aquela coisa, né? Que as pessoas... alinhamento da coluna. Isso, que daí se não escutou o barulho... Se não escutou o barulho, tá errado, né? Então, a quiropraxia, ela tende a trabalhar mais com esses reajustes, mas é um mundo. Imagine uma graduação de 4, 5 anos. É um mundo a ser aprendido. Eu não fiz quiropraxia, então eu não conheço. A osteopatia, ela é uma formação onde você aprende a ver o corpo como um todo. E lá você vai ter técnicas. Por exemplo, tem um olhar para a cadeia visceral, tem um olhar para a cadeia motora, cadeia neural, né? Então, você aprende a tratar o corpo como um todo. Né? Então, elas se confundem um pouco por terem algumas técnicas semelhantes. São similares, né? Isso, mas dentro de um contexto tem bastante diferença. Olha lá, agora diz uma coisa para mim. A defesa de tese do doutorado, inclusive, está aqui. Por que a fáscia? Como que você chegou na fáscia? Na verdade, eu cheguei na fáscia em 2011. Eu estava fazendo pós de terapia manual, né, na Inspirar, e estava sentada, assim, na cadeira como aluna. E eu tive um professor, o professor que participou de várias Olimpíadas, um fisioterapeuta do esporte. E ele, o José Roberto Prado Júnior, começou a falar da fáscia.
E eu já tinha uma certa bagagem, né? Experiência clínica e tudo mais de estudo. Eu falei, cara, o que é fáscia? Né? Que porcaria é essa que eu nunca ouvi falar? E foi indo, e desde 2011, assim, aquilo fez um boom. Tanto que eu fui atrás dele e assisti mais 3 módulos repetidos dele, porque eu queria entender o que ele falava. E a partir disso eu fui indo, e fez sentido o que eu via com as minhas mãos no consultório, Miranda. Então, para mim, fez muito sentido, né? Então, assim, eu comecei a buscar os meus textos de dúvida que eu colocava, que eu sempre fazia, os meus cadernos, e comecei a ler. Começou a fazer sentido o mundo, né? Porque, que nem eu digo assim, a fáscia hoje está na moda, né? Mas pouco se entende sobre ela, na verdade. Tá. Não é que ela é a cura do câncer, né, Miranda? Não existe isso. Okay. Mas é um complemento muito importante para o teu tratamento. Seja para um condicionamento físico, seja para uma reabilitação da dor. Então, você entender como ela funciona e gerar um estímulo direto nela é muito importante. Então, a partir de... E resolutivo de várias disfunções. E ela está se tornando mais conhecida hoje, né? Aqui no Brasil, porque na Europa é notícia velha. Para nós, ela está sendo... Tanto que... Que hoje você chega nas academias e o pessoal... Isso, mas é aí que eu digo, né, Miranda? É aí que eu digo, tu pegar uma pistola e ficar chacoalhando, tu pegar uma agulha e colocar e você ficar esfregando, isso não é trabalho com fáscia. Ventosa não é trabalho com fáscia. Isso não trabalha fácil. Então, assim, a gente luta, né, para realmente mostrar isso como esse sistema... Então... Aqui tá engatinhando ainda, porque na verdade é isso que a gente conhece, né? Se você procurar em mídias e redes sociais, é o que mais é mostrado. O teu doutorado levou quanto tempo lá? 5 anos. Eu fiquei 1 ano no laboratório só fazendo dissecação dos animais para ver, porque eu nunca tinha trabalhado com experimental. Só que para ver o que eu precisava tinha que ser num trabalho experimental. Você concluiu esse ano agora? Esse ano, agora dia 18. Ai, que legal. Então você já é doutora de fato? De fato, doutora em Ciências da Saúde, com a graça de Deus. E tu continua ministrando aula? Sim, eu dou aula em pós-graduação e agora vou abrir a partir do ano que vem os cursos de formação. Isso é por amor ou financeiramente vale a pena? Olha, Miranda, na verdade, assim, eu não sei se financeiramente vale a pena, né? Porque eu sou movida pelo amor, entendeu? Então, assim, eu acho que vai dar certo. Mas se não der, eu me divertir no processo, entendeu? Okay. Então, vamos pra frente. Aonde você trabalha? Onde você atua hoje? Tu tem tua clínica. E eu tenho, na verdade, um consultório, né? Hoje eu faço um atendimento diferenciado, né, Miranda? Hoje eu faço um atendimento mais, vamos dizer assim, no contexto, eu trato famílias, né? Então, eu tenho um consultório dentro da minha casa, na verdade, um apartamento que eu adaptei lá no, próximo da minha residência. E lá eu acolho as pessoas dentro da minha visão da fisioterapia. Ok, legal. Politicamente as coisas mudaram no nosso país, né? Sim. Parece que não dá para falar muito a respeito disso. Tua perspectiva em relação a isso, Lala, o que você acha? Vai mudar alguma coisa pra gente que é profissional da área de saúde e tal? Ai, Miranda, eu acho que é rezar, né? É rezar. Né? É a única coisa que eu digo ajoelha e reza, porque é o que a gente vai ter que ter esperança, Miranda. A gente não pode perder a esperança, né? Então a gente tem que acreditar que vai dar tudo certo para todos nós, né? Eu me preocupo com a educação, né? Eu me formei dentro da educação, né? Dentro de universidades. Então, eu me preocupo com isso. Eu só rezo para que o que aconteceu tenha sido, enfim, né? Lala, pro melhor. O que você faz lá no teu consultório? Especificamente. Que é a área que você aborda lá. Então, eu na verdade hoje eu atuo dentro de uma área integrativa, né? Tanto que agora saiu há pouco a licença onde a gente pode diagnosticar e solicitar mais exames. Então, assim, para nós dentro da fisioterapia foi um diferencial, né? Um diferencial. Agregou, né? Muito, muito, muito. Alavancou. Então, hoje, por exemplo... Saiu da aba do médico, né? Agora você tem vida própria, né? Isso, a gente consegue caminhar um pouco mais, né? Então, assim, hoje, o que eu faço, Miranda? Eu trabalho normalmente, 99% dos meus pacientes são dor crônica, né? Então, já fizeram tudo, já tentaram tudo, sofrem com aquela lombalgia há 10 anos, não sabe o que faz, já tentou fazer uma coisa, já tentou fazer outra. Então, é esse público que me procura. Eu não tenho cartão de visita, eu não tenho placa, eu não tenho rede social de trabalho, eu não tenho nada. Então, a minha propaganda hoje é boca a boca. E eu
acabo cuidando das famílias, né? Então, cuido do marido, cuido da esposa, cuido dos filhos. Então, avalio, vejo quais são as necessidades, cuido da vida esportiva no sentido, agora vamos começar isso, entro em contato com o treinador, cuido um pouquinho da alimentação. Então, eu faço esse cuidado geral, vamos dizer. Tenho amigos nutricionistas que eu indico, médicos quando são necessários. Então, eu acabo fazendo esse trabalho integrativo, né? Mas hoje o meu carro-chefe realmente né? Tanto que o meu doutorado foi sobre isso, sobre dor, né? Então, eu atuo hoje tentando entender a dor das pessoas e ajudar elas a buscar autocura, né? Então, é isso que eu faço hoje. Rede social? Rede social eu tenho até um Instagram que eu tô tentando alimentar, mas tem preguiça, né, Miranda? E falta de tempo também, né? Às vezes com o tempo preguiça. Que a gente tem pra mexer, eu também. Isso, pra mexer. Eu capengo com isso, mas nós vamos deixar aqui, Sim. Tá? Aqui embaixo, rede social, telefone. Sim, Lala, com certeza. Consideração. Já acabou! Meu amor, o que eu queria conversar contigo, Lala. Eu queria temas. Vamos ver se a gente combina e vamos falar de temas. Sim. Vamos fazer outros videocasts, mas aí vamos entrar para as patologias. Sim. Já falamos da tua vida, já conhecemos você, já desnudamos o teu passado. Mas aí nós vamos entrar para a parte profissional da doutora Larissa. Aí vamos falar especificamente. Eu queria te fazer esse convite, quero ver se você topa. Sim, mas com certeza, tô dentro. E a primeira, acho que nós podíamos falar, era sobre o tal do beach tênis já. Já vamos colocar fogo no parquinho, Miranda. Vamos. Legal, boa. Então fica o convite. Lala, faz a tua consideração a respeito do que você viu, o que você achou, como é que tá? Ai, meu Deus, Miranda, eu acho que esse tipo de iniciativa é disso aqui que tu tá falando, né? Tipo de iniciativa eu acho que é fundamental, né? Além de ser uma abertura para as pessoas poderem conhecer, né, melhor o trabalho de tantos profissionais incríveis que tem aqui, é uma forma, assim, eu digo, da população entender o nosso trabalho, entender o teu trabalho, entender o meu trabalho, porque às vezes as pessoas não entendem, né, diretamente. E se não tiver pessoas como vocês, vamos dizer, que façam esse trabalho, né, que levem essa informação tão importante para a população, a gente acaba ficando, eu digo assim, não é conhecer a Larissa, mas se as pessoas puderem conhecer um pouquinho da grandeza da fisioterapia, da educação física, dessa união que a gente pode ter, Miranda, nossa, eu acho que isso não tem preço, né? Beleza. Então, parabéns mais uma vez. Moçada, eu tô estreitando, porque se a gente for conversar, a gente vai ficar o dia inteiro aqui, vai ter conversa o dia todo. Tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. É uma honra. Você vai voltar. Aí, vamos falar, aí tecnicamente. Sim, aí a gente usa umas palavras bem bonitas, eu prometo. E a gente começa com beach tênis. Gente, tá bom. Muito obrigado e estão despedindo de vocês. Um grande abraço. Muito obrigada.